Olá, alunos do oitavo ano, esse é o nosso primeiro módulo nessa Geografia da Quarentena. Nós vamos falar de desenvolvimento socioeconômico, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos e indicadores sociais. Uma coisa muito importante para a gente estar falando em todo esse processo é que todo esse material que a gente está produzindo é uma tentativa, é um esforço, na verdade, para a gente superar esse momento de isolamento social e manter algum ritmo de transmissão de conhecimento, de contato, antes de qualquer coisa. Então, sem grandes sustos, eu sei que é complicado para muitos, para a gente, para os professores também está sendo, mas é um esforço de todos os lados para a gente conseguir realmente dar conta da educação nesse período. Lembrando sempre que o principal recado que a gente tem que estar lembrando é de manter o isolamento social, não sair de casa, a menos que seja necessário, extremamente necessário, lavar sempre as mãos. É um momento da gente cuidar da gente e cuidar dos outros, e a prevenção está vindo sempre em primeiro lugar. Nós chegamos a ver nessa sala de aula a regionalização dos países do mundo em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Países desenvolvidos são aqueles que têm uma industrialização mais consolidada, têm uma população que vive com melhores condições de vida e que vivem num avanço tecnológico maior. E os países subdesenvolvidos vivem na pobreza, conhecem um atraso tecnológico e têm piores condições de vida. De uma maneira geral, dividido entre um grupo e outro, a gente tem aí nesse mapa, em laranja, os países considerados desenvolvidos ou países centrais ou ainda países do norte. E em vermelho, os países do sul ou países subdesenvolvidos ou países pobres. Também acho particularmente interessante notar que essa classificação entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, ela não é igual para todos os autores. Há quem considere, se você comparar esses dois mapas aí que eu coloquei para vocês perceberem, há quem considere as ex-repúblicas soviéticas, a Rússia, a Bielorrússia, o Cazaquistão e toda a Europa Oriental dentro dos países do norte ou países desenvolvidos. Mas também há aquelas pessoas que consideram apenas a questão de crescimento econômico. E aí esses países não entram nos países desenvolvidos e alguns países do Sudeste Asiático, como Coreia do Sul e Taiwan, e mesmo países árabes como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, são considerados países desenvolvidos nesse segundo mapa. Então você percebe que, na verdade, você pode... a mesma classificação ela pode ser feita de formas um pouco diferentes. Outra coisa que a gente também precisa deixar claro é que nem todos os países cabem nessa classificação de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Muitos países se encontram no nível intermediário. São os que a gente chama de países em desenvolvimento. Então, como a gente viu no slide anterior, algumas classificações colocam a Rússia como desenvolvidos, outras classificações colocam a Rússia como desenvolvidos, mas a melhor forma de classificar a Rússia, por exemplo, é como país em desenvolvimento. Então, os países em desenvolvimento são aqueles países que têm algumas características dos países desenvolvidos, como, por exemplo, uma indústria consolidada e algumas áreas com alta tecnologia, e outras características dos países subdesenvolvidos, como, por exemplo, a má distribuição de renda ou, em alguns casos, o atraso tecnológico. Pois bem,
Vários são os países em desenvolvimento. A gente pode considerar, com certeza, o Brasil, a gente pode considerar México e Argentina também como países em desenvolvimento, podemos considerar a Turquia como um país em desenvolvimento, mas o fato é que 5 países desse grupo de países em desenvolvimento que possuem uma grande população e, portanto, um grande mercado consumidor, e, portanto, por ter uma população grande e um mercado consumidor grande, são países que importam pelo potencial de consumir que eles têm, inclusive para a economia dos países desenvolvidos. Pois bem, 5 desses países formaram um grupo chamado de BRICS. Inicialmente BRIC, sem a África do Sul, e já tem, se não me engano, mais de 10 anos que a gente considera BRICS, né? O que significa essa sigla BRICS? As 5 letrinhas estão aí no desenho. B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul, ou South Africa em inglês, por isso S. Então a gente tem esses 5 países que começaram a fazer congressos anuais, encontros anuais, para discutir justamente como esses 5 países vão operar em bloco, como esses 5 países vão fazer acordos em bloco junto ao G20, que é o grupo dos 20 maiores países do mundo, junto ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que é o conjunto de bancos que concede empréstimos, bancos privados que concedem empréstimos, junto ao Banco Mundial, que também concede empréstimos para os governos, e mesmo dentro das Nações Unidas. A gente tem esses 5 países, em muitas questões comerciais ou até diplomáticas, atuando em bloco, né? Ou seja, o que um país solicita que os outros países apoiem, esses outros países vão apoiar. E com isso, esses países ganham uma força ainda maior no jogo mundial de poder. Mas a pergunta que fica no ar é como a gente classifica esses países em desenvolvido, subdesenvolvido ou em desenvolvimento? Bem, o que a gente usa para classificar esses países são os indicadores sociais. Os indicadores sociais são taxas, são números, são dados estatísticos sobre vários aspectos, como riqueza, renda, qualidade de vida, condições de vida, crescimento da população, enfim, uma série de números, né, de índices, de coeficientes estatísticos que formam um sistema de dados, uma organização de informações que faz com que a gente classifique esses países, né, como desenvolvidos ou ricos, em desenvolvimento, também chamamos de economia emergente, e países subdesenvolvidos ou pobres. Okay? Então, vários organismos internacionais levantam essas informações, né, esses indicadores, para a gente poder classificar esses países. Bom, e quais são os indicadores sociais que esses organismos internacionais se utilizam para poder classificar os países? Bom, esses indicadores são números, né? São valores. Eu listei aqui alguns exemplos desses valores. O primeiro que eu falei é a expectativa de vida, também chamada de esperança de vida ao nascer. É o quanto, em média, vai viver uma população de um país. Quando você nasce, qual é a expectativa de vida que você, por ter nascido naquele país, tem? 70 anos? 65 anos? 80 anos? 80 anos ou mais é uma expectativa de vida bastante elevada. 60 e poucos anos é uma expectativa de vida considerada baixa. Né? Uma expectativa de vida média, 70, 75 anos. Alguns países, enfrentando situações de guerra, por exemplo, já chegaram a ter expectativas de vida de abaixo de 50. A coisa de, acho que uns 15 anos atrás, a expectativa de vida no Afeganistão chegou a 43 anos. Então, quanto maior a expectativa de vida, mais desenvolvido. Quanto menor a expectativa de vida, menos desenvolvido. Taxa de natalidade é o número de nascimentos. Em geral, os países desenvolvidos têm mais controle de natalidade. Então, uma natalidade controlada, país desenvolvido. Uma natalidade muito grande, país subdesenvolvido.
Taxa de mortalidade é o número de pessoas que morrem. Claro que mortalidade alta indica subdesenvolvimento e mortalidade baixa indica desenvolvimento. Mas, na verdade, mais importante que a taxa de mortalidade é a taxa de mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil não corresponde apenas ao número de crianças que morrem. Não é isso. É o número de crianças que morrem antes de completar um ano. E por que essa separação de antes de completar um ano? Porque os fatores que fazem com que bebês recém-nascidos morram são fatores bem específicos. O que mais mata crianças com menos de um ano de idade é desnutrição, é diarreia e disenteria. Então, assim, são doenças muito banais de se controlar. Então, se você tem uma mortalidade infantil alta, isso indica um grande subdesenvolvimento, um grande atraso nesse desenvolvimento. Por isso é um índice extremamente importante. A taxa de analfabetismo é o número de pessoas adultas que não sabem ler nem escrever. Então, quanto maior o analfabetismo, é claro, maior analfabetismo, maior o atraso, mais subdesenvolvido. Mais importante ou mais eficiente que apenas o analfabetismo são anos de escolaridade. A escolaridade é uma taxa que mede quantos anos, em média, aquela população estudou, frequentou a escola. Então, 11 anos, 12 anos, 15 anos, escolaridades altas. 7 anos, 6 anos, escolaridade média. 3 anos, 2 anos, escolaridade baixa. Muita escolaridade, mais desenvolvido. A renda nacional bruta ou a renda per capita. Né? Renda nacional bruta é a renda produzida no país. E per capita, todo o índice, todo indicador per capita é aquele indicador que está sendo dividido pelo número de cabeças. Capita é cabeça. Renda per capita é renda por cabeça. Ou seja, a renda total dividida pelo número de habitantes. Quanto maior a renda, mais desenvolvidos. Porém, como a gente tem muita desigualdade social, alguns países vão possuir uma renda per capita alta, mas isso não indica desenvolvimento. Então, por exemplo, é muito comum países árabes terem alta renda per capita, porque eu tenho os sheiks do petróleo, os príncipes árabes, com uma renda absurda. Então, isso sobe o valor da renda nacional. Quando divide pela população, ainda fica alta. Mas a realidade é que a maior parte da população está abaixo dessa renda per capita. Os dados referentes à saúde são vários. Número de leitos por habitante, número de médicos por habitante, números de unidades de tratamento intensivo por habitante. Nesse tempo de pandemia, a gente faz muita contagem de número de leitos de UTI ou número de respiradores por habitante. Por exemplo, Teresópolis, a cidade que a gente fala, se eu não me engano, tem 40 leitos de UTI disponíveis na rede privada e pública. Então, se a gente tem mais de 40 pessoas precisando desses leitos, a gente tem um problema. Né? Então, os dados de saúde são sempre relacionados à oferta de médicos, determinados aparelhos ou leitos hospitalares pelo número de habitantes. A alimentação se refere à quantidade mínima de calorias consumidas por aquela população. Se considera o mínimo de caloria por habitante 2.500. Então, se os habitantes em média consumem menos de 2.500, a gente tem um problema de subnutrição e até de desnutrição, o que indica, obviamente, pobreza e subdesenvolvimento. Condições médico-sanitárias é acesso à água, esgoto ou ao tratamento da água e esgoto, pavimentação de ruas. E, por fim, a qualidade de vida e o acesso ao consumo, que são aqueles índices como acesso à internet, frequência em parques, frequência em cinemas, se tem assinatura de TV a cabo. São esses indicadores que vão medir a qualidade de vida da população. Além de todos esses indicadores que eu já falei anteriormente, existem alguns indicadores que a gente chama de indicadores complexos. Indicadores complexos são aqueles indicadores que atribuem uma nota a um país ou a um estado ou até a uma cidade. Como assim uma nota? Bom, o indicador complexo mais famoso é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Esse índice, esse indicador,
Foi criado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, e ele tenta medir o grau de desenvolvimento socioeconômico de um país. Então, tem fatores econômicos, como renda, produção, e fatores sociais, como qualidade de vida, escolaridade. São vários índices, vários indicadores. É feita uma média desses indicadores e é atribuída uma nota para esse país, que é a nota média, como se fosse uma nota trimestral ou bimestral que a gente faz. A gente soma avaliações e faz uma média. O IDH é como se fosse uma média, é um conjunto de várias notas. E aí, como é que funciona essa nota de IDH? A nota de IDH vai de 0, o pior valor, até 1, o melhor valor. Então, 0 seria uma coisa, um índice impossível, porque seria uma catástrofe permanente. Imagina, total analfabetismo, total subnutrição. E a nota 1, que é a nota máxima, também seria o ideal, a perfeição. Então, não existe nenhum país que chega a 1 e nem nenhum país que está em 0. De uma forma geral, as notas se dividem assim. Pouquíssimos casos estão abaixo de 0,4. Abaixo de 0,4 seriam países miseráveis, ou países que estão enfrentando guerras, ou países em condições absurdas. De 0,4 a 0,6, a gente teria os países pobres, ou os países com dificuldades socioeconômicas. De 0,4 a 0,6 é considerado IDH baixo. De 0,6 até 0,8 é considerado IDH médio. Ok? De 0,6 a 0,8, IDH médio. Acima de 0,8 é considerado IDH elevado. O Brasil, durante décadas, viveu em 0,77, enfim. E, recentemente, ele chegou a ultrapassar a marca do 0,8, ficou nessa marca por alguns anos, já caiu, já teve ano que caiu do 0,8, voltou a subir, e a gente vai aguardar aí os próximos anos para avaliar como anda o IDH do Brasil. Nesse mapa, por exemplo, o IDH do Brasil está contado como acima de 0,8. Se você reparar no mapa, os IDHs mais elevados são na Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, a Rússia. Na América Latina a gente tem o México, a Argentina e o Brasil, temos a Austrália. Você repara que até Madagascar nesse mapa está como índice elevado. Só estou reparando isso agora, né? Meio bizarro até. Os IDHs médios são, em geral, os IDHs na América Latina, o Paraguai, Peru, Colômbia, Venezuela, a Índia, Turquia, uma ou outra nação da África, e os IDHs mais baixos são os de países da África e alguns países da Ásia. Repara que nesse mapa específico tem muito país em branco, com certeza isso aí foi de um ano em que muitos países não se submeteram às pesquisas da ONU para poder fazer esse cálculo. Isso é muito comum também, tá? Muitos países não fazem esses cálculos com tanta frequência, né? A própria frequência de pesquisas indica um desenvolvimento. O outro índice ou indicador complexo que eu vou falar para vocês é o índice de Gini, né? Gini é o sobrenome de Conrado Gini, que era um matemático italiano, e ele criou um indicador, ele criou um cálculo para medir a concentração de renda em um país. Então, esse índice de Gini ele também é uma média de vários fatores e também vai de 0 a 1. Só que no caso do índice de Gini, quanto mais próximo de 0, melhor, porque 0 indica a igualdade da distribuição de renda e 1 indica a total desigualdade da distribuição de renda. O que é distribuição de renda, gente? Distribuição de renda é poucos terem muita renda e muitos terem pouca renda. Se isso acontece, eu tenho uma desigualdade. Se a renda é mais igualmente distribuída entre a população, eu tenho menos desigualdade num país. O que o índice de Gini faz na prática é o seguinte, ele compara como vivem os 20% mais ricos da população e como vive os 20% mais pobres da população. Quanto mais diferença tem entre essa vida, maior o índice de Gini, ok?
A nota do índice do Gini do Brasil é uma das piores possíveis. A nota do índice do Gini, aí, de acordo em 2004, né, o valor que eu trago aqui, apareceu como 0,591, quase 0,6. No total de 127 países avaliados, apenas 7 ficaram com uma nota pior que o Brasil. Ou seja, o Brasil ficou na posição 120 nesse ranking. Do mais igual para o mais desigual. Ou seja, a desigualdade social no Brasil é muito grande. Isso é muito evidente. Né? Isso é muito evidente porque o Brasil é um país em que eu tenho uma população muito rica. Né? Então eu tenho elites muito ricas. Os 5% da população mais ricos vivem muito bem, absurdamente bem. E os 20% da população mais rica tem privilégios que o resto da população não tem. Então isso mede a desigualdade social. Aí tem um gráfico, né, que mede aí a reta do meio do gráfico seria a condição total de igualdade. E essa curva que se faz embaixo do gráfico, embaixo da reta, perdão, mostra o quanto é desigual um país. Quanto mais abaixo dessa curva, né, quanto mais a curva está distante da reta, maior a concentração de renda. E a gente não pode falar em indicador social no Brasil sem falar do IBGE. O IBGE é um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e ele é o responsável por pesquisar, por fazer pesquisas estatísticas e georreferenciadas. O que é georreferenciadas, professor? Que palavra bonita é essa? Georreferenciadas são valores que se distribuem no espaço, ou seja, a distribuição da riqueza, a distribuição das escolas, isso é informação georreferenciada. Pois bem, é o IBGE que faz essas pesquisas, é o IBGE que faz esses cálculos, que faz esses mapas, e ele é o responsável por toda essa informação tão importante que a gente tem no Brasil. Inclusive, é o IBGE que faz o recenseamento, ou censo demográfico. Então, uma vez a cada 10 anos, uma pessoa com esse coletinho aí da foto, esse aparelhinho tipo um palm top, né, para fazer as pesquisas, vai nas casas de todo mundo da população, ou pelo menos tenta ir no máximo possível, para fazer uma série de pesquisas de condições de vida da população. Uma a cada 10 casas tem uma pergunta ainda mais, um questionário, né, ainda mais completo. Uma em cada 100 tem um questionário ainda mais completo, que é para a gente poder ter informações válidas para poder saber como vive a população brasileira. Então é de máxima importância a gente respeitar e proteger esse tipo de instituto que produz dados científicos, dados estatísticos, para a gente poder entender como é o Brasil. E para terminar, eu vou mostrar 3 formas de apresentar esses indicadores sociais. A primeira forma de se apresentar indicadores sociais é através de uma tabela. Então aí eu trouxe um exemplo de uma tabela de indicadores sociais brasileiros. Então repara, o IDH em 2012 era 0,73, tá vendo? Em 2012 a gente não tinha ultrapassado 0,8. A expectativa de vida ou esperança de vida ao nascer era 73,8 anos. A população subnutrida era de 6,9, olha, quase 7% da população brasileira subnutrida. O consumo médio de calorias por dia era 3.200. 98% da população tinha acesso à água potável. Eu acho até esse dado muito grande. Eu acredito que isso seja apenas para a população urbana. Seja uma pesquisa sobre a população urbana. A população com acesso à rede sanitária, que é captação de esgoto, 79%. Isso não indica tratamento, tá? A taxa de alfabetização para pessoas com mais de 15 anos, 90%. E a taxa bruta de matrículas para todos os níveis de ensino, 87%. O que é isso, professor, que você não falou? Taxa bruta de matrícula é a quantidade de pessoas que deveria estar na escola que fez a matrícula. Então, 87% das crianças em idade escolar fizeram a matrícula na escola em 2011. Tá? Então, isso é uma tabela. Vocês sabem que uma tabela é uma das formas, então, de se expressar os indicadores sociais.
Uma outra forma muito comum de expressar os indicadores sociais é através de gráficos. Então eu trouxe dois exemplos aí para vocês. O primeiro é um gráfico em barras que fala sobre a proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza. E aí você vê que mulheres sem cônjuges e com filhos até 14 anos, 56% dessas mulheres sem cônjuges vivem abaixo da linha de pobreza. Se essa mulher for preta ou parda, isso aumenta para 64,4%. Então, repara que, na verdade, a maior parte das famílias que vivem abaixo da linha de pobreza são famílias em que você tem apenas a mulher como provedora, né, como chefe de família, como responsável pela renda e pela sobrevida da família, e 64% são mulheres negras. Então isso mostra como o problema de pobreza é muito ligado tanto ao gênero quanto à cor no Brasil. Não dá para dissociar tanto uma coisa da outra. Ainda falando da questão de raça ou cor, esse segundo gráfico não é um gráfico em barras, é um gráfico em pizza ou gráfico em torta, que são esses gráficos em fatia, esses gráficos que formam uma coisa redonda, né? Enfim, esse gráfico específico fala sobre a questão de raça ou cor dentro dos imigrantes chegando no Brasil. Então, dos imigrantes que chegaram ao Brasil no último ano, e aí, infelizmente, eu não vou ter o ano certo aqui dessa pesquisa, porque eu, enfim, peguei na internet, nesse gráfico específico, 40% dos imigrantes se diziam brancos, 46% se diziam negros, 12,7% pardos, e aí uma quantidade mínima de asiáticos e indígenas. E aí depois explica ali embaixo, né, que desses que se consideram negros, a grande maioria vieram, né, são imigrantes que vieram da República do Congo e de Angola e da Colômbia, e a maior parte dos que se consideram brancos são imigrantes que vieram da Síria. Então essa informação é recente, né? Se tem imigrante sírio, é porque isso vai acontecer nos últimos 5 anos, esse gráfico corresponde aos últimos anos, tá ok? E aqui a última forma de expressar esses indicadores sociais, a forma talvez mais bonita de expressar isso, enfim, é através de mapas temáticos. Né? Mapas temáticos são mapas que falam sobre um valor específico, que tem uma informação específica. Por exemplo, esse é um mapa do Brasil, dividido por estados, e fala sobre a proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza. Quanto mais escuro, maior a proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza. Os estados mais escuros têm mais de 45% da população abaixo da linha de pobreza. São os estados, sobretudo da região norte, quase todos da região norte, o Piauí, o Maranhão do Nordeste e também Alagoas. De 30% a 45% são todos os outros estados do Nordeste e Roraima. A maior parte aí dos estados centrais tem de 15% a 30% abaixo da linha da pobreza, e os da região sul e o estado de São Paulo, menos que 15% abaixo da linha da pobreza. Enfim, mapas temáticos é mais uma forma de demonstrar os indicadores sociais. Tudo certo? E aqui, gente, a gente se despede por enquanto, né? Esse módulozinho inicial termina e eu vou estar sempre relembrando e frisando para vocês. Leia, veja, escute esses slides com atenção. Se eu mandar algum vídeo complementar, acompanhe esse videozinho. Eu coloco alguns links.
né, quem tiver a curiosidade, a possibilidade, dá uma olhada nesses links aí, descubra, pesquisa na internet, me pergunte, eu estou aqui para tirar dúvidas. Se os pais também tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Né? Aproveita esse momento de filhos e responsáveis juntos para estudar juntos, isso é muito interessante, isso é muito produtivo, tá ok? E lembrando aí que as imagens todas utilizadas para fazer esse material são retiradas da internet, de domínio público, e se de repente alguém tiver direitos autorais sobre essas imagens e quiser pedir para retirar qualquer coisa, é só me avisar, tá bom? Muito obrigado.